O direito a um governo competente. A democracia, com o sufrágio universal e incondicional, concede o poder político de forma promíscua, prostituída. Quando hobbits, ou seja, os ignorantes, e os hooligans, aqueles que brigam por causa de sua posição política, votam, exercem poder político sobre os outros, aqueles que não são nem ignorantes e nem são truculentos ao defenderem suas posições políticas. Isso exige uma justificação, deve ser justificado em comparação com sistemas alternativos ao da democracia, segundo Jason Brennan. Em política, a maioria dos meus concidadãos é ignorante e racional. Seu caráter moral é inquestionável. Apesar disso, tem poder sobre mim. Pode forçar-me a fazer coisas que não escolheria caso fosse mais bem informado, racional e virtuoso. O que pensaria o leitor ao dar-se conta de que está prestes a ser operado por um cirurgião incompetente ou embarcar num avião tripulado por um piloto incapaz? De certo, se encontra numa situação precária. Se tiver alternativa, não hesitará, caso seja racional em preferir-a. Analogamente, parece injusto que cidadãos incompetentes tenham o poder de tomar decisões a que o leitor está obrigado a submeter-se. Tal como no caso dos cirurgiões e dos pilotos, deveria haver instituições que protegessem as pessoas inocentes da incompetência alheia. Se deve submeter-se a uma cirurgia ou embarcar numa viagem aérea, o leitor acredita que tem o direito de depender de pessoas competentes. Por que deveria ser diferente no caso das decisões políticas? De modo geral, é injusto expor as pessoas a riscos desnecessários. Isto justifica que as pessoas tenham o direito de não ser submetidas a decisões tomadas de maneira incompetente. As decisões políticas de alto risco são, por princípio, injustas e ilegítimas e não têm autoridade se forem tomadas de modo incompetente ou de má fé ou por uma estrutura de tomada de decisão geralmente incompetente, segundo Jason Brennan. As escolhas políticas do eleitorado são impostas a todas, aos votantes minoritários, aos não votantes, às gerações do futuro, aos estrangeiros sem direito ao voto, e não apenas aos votantes. Na medida em que as escolhas do eleitorado decidem a ação dos governantes, ao fazer escolhas de modo irracional, ignorante ou de má fé, o eleitorado não está a causar dano apenas a si mesmo, mas sim ao conjunto dos governados. Isso significa expor as pessoas a um risco desnecessário de dano sério. Logo, conclui Jason Brennan, se houver um modelo de participação na decisão política que evite ou minimize de algum modo essa situação, devemos optar por ele em detrimento do modelo democrático. A democracia é competente? É, pelo menos em teoria, possível que o eleitorado democrático seja competente como órgão coletivo, mesmo que a esmagadora maioria dos indivíduos dentro desse órgão seja incompetente em política. Por vezes, a inteligência é uma característica emergente de um sistema de tomada de decisões, ou seja, por vezes um sistema de tomada de decisões pode ser competente, ainda que todos ou a maior parte dos indivíduos dentro desse sistema sejam incompetentes como indivíduos, segundo Jason Brennan. Talvez a democracia seja como os mercados. Nenhum indivíduo é, por si só, capaz de produzir um lápis. Número 2 é a parte do zero. Exemplifica o autor. Contudo, o mercado produz-los eficientemente e a baixo custo. Analogamente, talvez a democracia seja capaz de produzir decisões mais inteligentes do que qualquer modelo alternativo, ainda que a maioria dos eleitores democratas seja politicamente incompetente. Brennan cita 3 teoremas matemáticos a partir dos quais os teóricos políticos procuram fazer uma defesa epistêmica da democracia. Isto é, procuram provar que a competência é uma característica que emerge do processo de tomada de decisão democrática. O teorema do milagre da agregação, o teorema do júri e de Condorcet e o teorema de Homepage. No capítulo 7, o autor argumenta que nenhum dos 3 teoremas tem sucesso na defesa epistêmica da democracia. Todos eles mostram que a democracia pode ser competente dadas certas condições, mas as condições não são satisfeitas em nenhum dos casos. Talvez, porém, uma defesa da democracia não possa ser bem sucedida se for feita a partir de premissas a priori, mas, ao contrário, possa ter sucesso se partir de premissas empíricas e a posteriori. Jason Brennan pensa que não. A experiência parece mostrar que a democracia só não é tão incompetente quanto a ignorância dos eleitores justificaria que fosse, porque, na realidade, entre as escolhas políticas do eleitorado e a tomada de decisões interpõe-se um conjunto de instâncias que tendem a evitar o pior. As burocracias governamentais, os projetos políticos dos partidos, a generalidade dos políticos. Essas instâncias não são, ao contrário dos eleitores, ignorantes e irracionais. Ao contrário, tendem a reduzir a influência dos eleitores na tomada efetiva de decisão política. A maior parte das eleições principais continua a ser de impacto elevado, embora não tão elevado como um aluno ingênuo do 5º ano de escolaridade poderia pensar. As eleições não decidem diretamente as medidas políticas, mas alteram de modo significativo a probabilidade de diferentes medidas políticas virem a ser postas em prática.
Se estiver correto, temos bases presuntivas para considerar que as eleições democráticas com sufrágio universal igual são injustas, mesmo que isto não significa que todas as decisões que todos os agentes de governos democráticos tomem sejam igualmente injustas, segundo Jason Brennan. O governo dos sábios. O princípio da competência deve aplicar-se a todas as decisões governamentais individuais de alto impacto. Pode ocorrer que o eleitorado age de forma incompetente na maioria das eleições, mesmo que os agentes do governo atuem muitas vezes de forma competente após as eleições. Se assim for, isso deixa-nos com um dilema. Ou as eleições ainda se qualificam como sendo de impacto elevado, caso em que o princípio da competência nos diz que devemos preferir presuntivamente a epistocracia à democracia, ou não se qualificam como sendo de alto impacto. Neste último caso, o princípio da competência em si mesmo deixar-nos indiferentes entre a epistocracia e a democracia, segundo Jason Brennan. Uma maneira de reduzir o risco que as más escolhas políticas representam para o conjunto dos cidadãos é limitar o acesso ao voto. Nas democracias que conhecemos, cada eleitor tem direito a um voto. Uma forma de epistocracia começaria ao invés por assegurar que, a partida, ninguém tem direito ao voto. Qualquer cidadão que pretendesse usufruir dele teria de provar estar bem informado politicamente. Passa por um exame, né? Uma prova interessante. Só os cidadãos que fizessem essa prova com sucesso seria permitido votar. Todos teriam direito à livre expressão e manifestação, mas só os mais competentes teriam direito ao voto. Nas democracias de que temos experiência, não só cada eleitor tem direito a um voto, mas ainda cada voto tem o mesmo peso no resultado final. Uma epistocracia poderia admitir o princípio de um eleitor, um voto, mas conceder mais do que um voto aos eleitores que mostrassem, por desenvolver certas ações, por passarem certos exames, maior competência política. Outra possibilidade seria manter o sufrágio universal, mas criar um conselho epistocrático, constituído pelos cidadãos politicamente mais competentes com direito a veto. O papel deste conselho epistocrático não seria iniciar a ação, mas sim deter a ação que as escolhas patetas dos eleitores originaria, caso não fosse travada. Isso não é tão aceitável quanto pode parecer à primeira vista. Com efeito, a generalidade das democracias aceita que certos órgãos exerçam a supervisão judicial das decisões democráticas. Por que não aceitaria submeter a sua supervisão política? No entanto, qualquer forma de epistocracia, reconhece o autor, levanta uma dificuldade. Como decidir o que conta como competência política? Não é difícil decidir o que conta, por exemplo, como competência judicial. Qualquer juiz é seguramente mais competente em matéria judicial do que eu, que não sou juiz, o mesmo que um próprio Albert Einstein, que também não era. Einstein, porém, percebia mais de física do que qualquer juiz alguma vez perceberá. A dificuldade está em decidir em que especialistas confiar em cada caso. Essa dificuldade é considerável, mas não insuperável. Um regime epistocrático poderia ultrapassá-la com mais ou menos sucesso. Afinal, trata-se de uma questão empírica e não constitui, segundo Jason Brennan, uma objeção de fundo à epistocracia. Sucessivos ajustes poderiam ir melhorando o modelo. No século XIX, o filósofo político inglês Edmund Burke refletiu longamente sobre a Revolução Francesa. Preocupava o fato de a Revolução, ao pretender substituir o regime claramente injusto de Luís XVI por um melhor, tem acabado por substituí-lo por um regime ainda pior. Afinal, os franceses teriam obtido um resultado melhor mantendo o regime injusto de Luís XVI do que tendo tentado substituí-lo por algo melhor. A ideia básica a reter da reflexão de Edmund Burke sobre a Revolução Francesa é a seguinte: devemos ser extremamente cautelosos quando procuramos alterar radicalmente as instituições políticas existentes. A esta ideia chamamos conservadorismo burkeano. Claro que se levássemos o conservadorismo burkeano às últimas consequências, teríamos tido fracas razões para substituir as monarquias do século XIX por democracias. O conservadorismo burkeano deve tornar-nos prudentes, mas não paralisar-nos, seja como for. Teremos de recorrer à experiência e decidir, com base nela, o que resulta e o que não resulta. Inimigos cívicos. O mais lamentável na política é ela tornar-nos inimigos uns dos outros. É o que está acontecendo na atualidade, né? O problema não é meramente sermos tendenciosos e tribalistas, né? Tendemos a odiar pessoas que discordam de nós apenas porque discordam. Pelo contrário, o problema é, em primeiro lugar, política levar-nos a relacionamentos genuinamente de oposição e, em segundo lugar, temos razão em ficar ressentidos com o modo como nos tratam por a maior parte dos nossos concidadãos tomar decisões políticas incompetentes. Tudo considerado, devemos querer expandir o âmbito da sociedade civil e reduzir a esfera da política, segundo Jason Brennan. A maior parte do debate político no cotidiano não é acerca de questões existenciais profundas, mas sim acerca de questões triviais e insignificantes.
Devemos manter o valor do ordenado mínimo ou aumentá-lo em meia dúzia de euros? Devemos reduzir os impostos em 3 pontos percentuais ou em 3,5? Devemos aumentar o orçamento para a educação em 0,01% do PIB ou para 0,02%? No entanto, essas disputas insignificantes transbordam da esfera política e oferecem-nos boas razões para nos odiarmos fora dela. O músico português mais ouvido em Portugal em 2019, segundo fontes altamente duvidosas e indignas de crédito, foi Davi Carreira, David Carreira. O leitor, porém, supostamente acha a música de Davi Carreira intolerável, prefere música. A popularidade de Davi Carreira em Portugal, entretanto, em nada afeta a vida do leitor. Pode decidir simplesmente não ouvir. Suponhamos agora que submetemos ao escrutínio público a decisão acerca do que devemos ouvir. A escolha será entre Davi Carreira e Ana Malhoa. Moser nem aparecerá no boletim de voto. O leitor não voltará a ouvir o Requiem em Ré menor K626, né? A não ser na mais abjeta clandestinidade. Terá, assim, todas as boas razões para odiar não só quem votou em David Carreira, mas também quem o fez em Ana Malhoa. Algo idêntico se passa com as decisões políticas. As escolhas são restritas, né? Apesar de as opções possíveis serem muitas, as opções efetivas são poucas. Uma vez a decisão tomada, as poucas opções efetivas passam a ser apenas uma. Obrigam igualmente toda a gente. As deliberações políticas são impostas sob ameaça de recurso à violência. Quando alguém diz devia haver uma lei a exigir X, está com efeito a dizer quero ameaçar as pessoas com violência a menos que façam X. Uma batalha política é uma batalha relativa a quem terá o poder de forçar o outro a submeter-se à sua vontade, segundo Jason Brennan. É fato, né? Fora da política é relativamente indiferente que o leitor tenha preferências diferentes das minhas. Tolerar as suas preferências não me impõe custos significativos. Na decisão política, contudo, são as preferências do leitor contra as minhas as que prevaleceram e impedirão as outras. Na sociedade civil, a maioria dos meus concidadãos são meus amigos cívicos, parte de um grande esquema cooperativo. Uma das características repugnantes da democracia é transformar essas pessoas em ameaça ao meu bem-estar. Os meus concidadãos exercem poder sobre mim de formas arriscadas e incompetentes, e isso torna os meus inimigos cívicos, segundo Jason Brennan. Conclusão, né? Desde Platão que a democracia tem os seus críticos e, tal como Platão, os críticos da democracia são geralmente melhores na crítica que fazem do que nas alternativas que defendem. Penso que é o caso de Jason Brennan. Isto não é, todavia, surpreendente. Sobre a democracia ou contra a democracia, temos um conjunto muito vasto de informação, ao passo que sobre alternativas nunca experimentadas apenas podemos especular e, por muito informada que seja a especulação, será, ainda assim, apenas especulação. Churchill observava que o melhor argumento contra a democracia é uma conversa de 5 minutos com um eleitor médio, né? Mesmo parecendo acreditar genuinamente que a democracia é o pior dos regimes, à exceção de todos os outros que experimentamos, permaneceu todavia um democrata. Churchill era como Burke, um conservador. Por vezes, ao queremos corrigir um mal, acabamos por produzir um mal maior. O menor dos males é preferível por princípio.